Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan e eu vou dar início a mais uma videoaula. Dando sequência ao conteúdo de limites, nessa videoaula nós vamos tratar sobre o cálculo de limites com indeterminações. Indeterminações. Como assim? O que são essas indeterminações que nós veremos nessa videoaula? Tá? Quando nós vamos fazer o cálculo de algum limite, da maneira mais simples como a gente viu nas aulas passadas, eu simplesmente vou lá e aplico aquelas propriedades, que na maioria dos casos é só substituir o valor de x pelo qual o limite está tendendo. Por exemplo, se nós temos lá um limite de x tendendo a a da função f de x, eu simplesmente vou substituir todo o valor de x por a, respeitando as limitações de cada função. Por exemplo, se for uma razão, se f de x for 1 sobre x, eu sei que o x deve ser diferente de zero, porque nós não temos divisão por zero, tá? E entre outras, tudo bem? Agora, as indeterminações, elas elas aparecem quando nós temos situações onde o cálculo dos limites nos retorna zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, zero vezes infinito. Tem uma porção de indeterminações. Aqui zero sobre zero também é uma, infinito elevado a zero, zero sobre zero não, é zero elevado a zero, 1 elevado a infinito, e assim por diante. Tá? Todas essas situações que nós não conseguimos expressar nada sobre a razão ali, como nesses dois casos aqui, ou aqui. A gente não sabe qual é o resultado de infinito menos infinito, ou de zero sobre zero, ou infinito sobre infinito. A gente não consegue dizer qual é o valor do cálculo dessas expressões aqui. Então aqui nós dizemos que nós chegamos numa indeterminação e nós vamos utilizar alguns artifícios algébricos, para trabalhar com a função f de x, e sair dessas indeterminações, tá certo? Então esse que vai ser o assunto dessa nossa aula de hoje, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos começar, um exemplo onde nós temos, por exemplo, vou pegar aqui, sejam f e g, duas funções cujos limites são zero. Então o limite da f de x dá zero e o limite de g de x também dá zero. Então nós temos lá o limite da f de x igual a zero, e o limite da g de x também igual a zero. Tá? Isso aqui quando x tende a um valor qualquer, x tendendo a a, e aqui também, x tendendo ao mesmo valor a. Então essa é a nossa suposição inicial. Vamos tratar de um limite do quociente ou da razão, da razão f sobre g. Então nós vamos ter uma razão entre as duas funções f e g, no qual as duas são iguais a zero. Nós temos uma razão de zero sobre zero e nós não podemos afirmar nada sobre esses limites aqui. Tá? O que vai acontecer? Por exemplo, digamos que a gente tenha a nossa f de x igual a x ao cubo e g de x igual a x ao quadrado. Tá? Essas são as duas funções f e g. Tá? Nós sabemos que o limite da função f vai ser igual a zero, já vou colocar o limite aqui, o limite da função g vai ser igual a zero. Mas o que eu posso dizer a respeito da razão? É uma indeterminação. Vamos ver por quê? Então fica lá, limite, nesse caso aqui o nosso x tem que tender a zero para que esse cara aqui, esse limite dessa função, seja igual a zero. Então o limite de x tendendo a zero da função f de x é igual ao limite de x tendendo a zero da função f, que é x ao cubo, e nós vimos que isso aqui é igual a zero. Fazendo para a função g, mesma coisa, limite de x tendendo a zero da função g de x vai ser igual a limite de x tendendo a zero da função x ao quadrado, que foi a função ali que nós escolhemos, isso aqui também é zero.
O que eu posso dizer, né, sobre o limite da razão, né, f sobre g? Vamos fazer o cálculo agora. Limite de x tendendo a zero, né, da função f de x sobre a função g de x. Tá certo? Quanto vai dar isso daqui? Pelas propriedades, nós sabemos que o limite deve ser aplicado tanto em cima quanto embaixo. Então, ficamos com limite de x tendendo a zero da função f de x sobre o limite de x tendendo a zero da função g de x. Né? A função f é o quê? É a função x ao cubo. A função g é o quê? Função x ao quadrado. Nós temos lá o limite de x tendendo a zero da função f de x, que é x ao cubo, dividido pelo limite de x tendendo a zero da função g de x, que é x ao quadrado. Mas espera aí, eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado. Eu posso fazer o cancelamento do x ao quadrado com o x ao cubo e na parte de cima fica só um x. Né? Então nós vamos ficar com o limite de x tendendo a zero da função x dividido pelo limite de x tendendo a zero do quê? Aqui nós cancelamos, né? Nós dividimos embaixo por x ao quadrado e dividimos em cima por x ao quadrado. Então aqui fica x ao cubo sobre x ao quadrado, que é x, e aqui x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1. Tá? Não podemos esquecer disso. Limite da constante é a própria constante, nesse caso é o 1, né? E o limite de x tendendo a zero da variável x é igual a 0. 0 sobre 1 é 0. Tá? Ah, professor, não podia ter cancelado a função? Podia. Podia ter colocado o x ao cubo aqui, o x ao quadrado aqui, feito o cancelamento, né? E aí nós encontraríamos o mesmo limite de x tendendo a zero da função x. Eu segui esse caminho porque, né, resulta na mesma coisa, só para vocês verem que se forem desenvolvendo passo a passo, né, é possível vocês realizarem o cancelamento, né, em qualquer etapa aqui do nosso desenvolvimento, tá? Ah, professor, então sempre que tiver 0 sobre 0 é 0? Não, tá? É isso que a gente quer ver com uma indeterminação. Então aqui nós tivemos um caso onde o limite da função de cima, né, era 0 e o limite da função de baixo era 0. Fizemos o limite, deu 0, beleza? Vou pegar um outro exemplo que o limite da função f também vai ser 0 e o limite da função g também vai ser 0. E vamos observar, né, para ver o que acontece. Vamos virar a folha aqui. Vamos lá. No nosso exemplo de número 2, qual vai ser o exemplo? Lá, f de x agora vale x ao quadrado e a função g de x agora vale 2x ao quadrado. Tá certo? Então são duas funções distintas das primeiras, né? E nós sabemos, né, que o limite de x tendendo a 0 da minha função f de x vai ser igual a 0, né? Substituindo 0 aqui, vai dar 0 ao quadrado, que é 0. E a mesma coisa acontece com a função g. Tendendo a 0 da função g de x também vale 0, porque eu tenho aqui 2 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 2 é 0 também. O que vai acontecer com o limite da razão? Né? Vamos ver lá. Vou pegar uma outra cor aqui. Então, lá, nosso limite de x tendendo a 0 da função f de x sobre a função g de x. Né? O que a gente pode dizer sobre esse limite? Né? Vou fazer a substituição. Limite de x tendendo a 0 da função f, que vale x ao quadrado, dividido pela função g, que é 2x ao quadrado. Tá? Dessa vez eu vou fazer o cancelamento antes. Olha, eu tenho x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, a gente cancela, né, os dois termos aqui, e ficamos simplesmente com limite de x tendendo a 0, né, na parte de cima fica apenas 1, e na parte de baixo fica 2 vezes 1, que sobrou ali, que é 2. Né? Quanto é o limite de x tendendo a 0 da constante meio? É a própria constante, meio. Ou seja, no primeiro caso, nós tínhamos duas funções cujos limites, né, individuais eram iguais a 0. A razão dos limites lá deu 0. Né? É esse exemplo aqui que nós acabamos de fazer. Então lá nós tínhamos a função f de x igual a x ao cubo, g de x igual a x ao quadrado. O limite de f era 0, o limite de g era 0. O limite da razão deu 0. Beleza. Em todo caso é assim? Não. Olha lá. O f de x era x ao quadrado e o g de x era 2x ao quadrado. O limite da f é 0, o limite da g é 0, da mesma forma que no exemplo anterior. Porém, o limite da razão deu meio. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma indeterminação. Então sempre quando aparecer, né,
Você vai fazer o cálculo do limite lá, né? Deu 0 sobre 0. Opa, o que aconteceu? A gente vai ter que usar um artifício, né, para remover essa indeterminação. Vamos voltar aqui para o exemplo 1, dar uma analisada neles. Olha, se eu não fizesse esse artifício de dividir a função de cima pela função de baixo, o que ia acontecer? Ó, nesse ponto aqui, limite da função f, 0. Limite da função g, 0. 0 sobre 0, indeterminação. Então eu parti para esse ponto aqui, onde eu fiz esse artifício algébrico aqui, né? Fiz a divisão, uma coisa simples. Encontrei que nesse caso deu 0. Nesse outro limite, do exemplo 2, eu tenho o limite da função f é 0, da função g é 0. Fazendo o cálculo direto, daria 0 sobre 0. Né? Não posso proceder dessa forma. Utilizei esse artifício aqui, né? Fiz a divisão, fiquei com o limite da constante que é igual a meio. Então esses dois passos, onde a gente fez a divisão, né, é o passo no qual nós removemos a indeterminação do 0 sobre 0. Tá? Diferentes tipos de indeterminações requerem diferentes tipos de artifícios, né, para a remoção delas, tá certo? Na resolução de exercícios nós veremos alguns outros tipos, né, de artifícios que podem ser utilizados. Tá? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.